Boa noite. O nosso programa de hoje abre espaço para debater a união homossexual. Veja quem são os nossos convidados. A doutora Raquel Castro, ela que é presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB Seção Rio de Janeiro. A doutora Maria Berenice Dias, ela que é presidente da Comissão Nacional da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E também participa do programa o doutor Rodrigo Brandão, ele que é professor da UERJ e que também é doutor em Direito Público e procurador do município do Rio de Janeiro. Antes de começar o nosso debate, vamos saber a opinião do presidente da OAB Seção Rio de Janeiro, doutor Roadir Damus, sobre o tema. Vamos falar hoje sobre o Estatuto da Diversidade Sexual e todos os temas daí decorrentes que são sempre debatidos na nossa sociedade. Muitas vezes debatidos com preconceito, debatidos com tabu. E já está chegando a hora desses tabus serem superados. Hoje, as uniões homoafetivas, elas acontecem à luz do dia. Hoje, personalidades públicas assumem a sua condição de seres homoafetivos, adotam crianças, enfim, tudo isso acontece na vida real, mas ainda há setores da sociedade absolutamente renitentes a que esses fatos, a que esse plano da realidade se afirme. No próprio Poder Judiciário, ainda há magistrados que, em decisões, mostram todo o seu preconceito, mostram todo o seu conservadorismo em relação a esses assuntos. Então, esses temas correlatos, hoje serão debatidos pelos nossos debatedores. Bem, eu queria começar esse programa de hoje com a doutora Maria Berenice, ela que é uma militante já, uma precursora, né, de muitas discussões quando o tema são direitos civis, direitos homoafetivos, enfim, uma pessoa que tem uma visão bastante aberta sobre esse tema. Doutora Maria Berenice, qual é o nosso problema principal hoje quando nós estamos falando em dignidade da pessoa humana, reconhecimento de direitos homoafetivos? Acho assim, que o Poder Judiciário, levado pelos advogados, que quando se diz assim, ó, a justiça concede direitos, o Poder Judiciário tem avançado, nós sempre temos que nos lembrar que foram os advogados que tiveram coragem de bater as portas do Judiciário, buscando reconhecimento de direito a um segmento que não tem lei. Então, há uma década, se começou no Brasil a reconhecer direitos pontuais em um processo, em outro processo, avançando em alguns pontos. Isso até que, em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal deu a mais emblemática decisão, dizendo que as uniões de pessoas do mesmo sexo, uniões homoafetivas, como se prefere chamar, elas são sim uma entidade familiar, elas têm todos os direitos, como uma família, e não podem receber tratamento discriminatório. A partir desta decisão, parece, bom, agora se discutir uma nova realidade, então se vai começar a reconhecer os direitos. Mas ainda está dependendo do reconhecimento do judiciário. Como disse o presidente da ordem, ainda tem juízes preconceituosos. Então, o que está faltando? Então, nós precisamos de uma legislação. E esse também é um projeto da Ordem dos Advogados, de se fazer uma legislação, um estatuto, uma lei ampla, prevendo todos os direitos que a Justiça já reconhece, que em sede administrativa já vêm sendo deferidos, para se incorporar no nosso sistema jurídico. Pois é, doutora Raquel, o assunto ainda é visto como tabu, né? Quando a gente fala aprovação de uma lei no Congresso Nacional, a gente vai ter que lidar com essa questão também, né? Não, sem dúvida, é uma grande preocupação nossa, né? A ideia do Estatuto, criado, né, em conjunto com todas as comissões da diversidade sexual e direito homoafetivo de todas as seccionais da OAB, né, e lideradas pela doutora Maria Berenice Dias, a gente ela teve essa grande ideia de pegar toda a legislação que precisa ser alterada para a inclusão, né, da questão da orientação sexual, identidade de gênero, e é uma coisa bastante ampla. Trata da adoção, trata do casamento, trata de alimentos, direitos sucessórios, enfim. A gente conseguiu fazer isso a várias mãos. Quando chegar no Congresso, acho que nada mais justo que seja feito por iniciativa popular, que é o que a gente já lançou essa campanha, né?
Agora a gente vai esbarrar, sem dúvida, no preconceito que não existe só no judiciário, existe principalmente no nosso legislativo, que ainda é muito tacanho, né? Ainda se deixa levar por argumentos que não deveriam existir, já que estamos num Estado laico, né? Uhum. Bom, doutor Rodrigo, quando a gente discute outros temas aqui no nosso Direito de Debate, tem outros fóruns também, quando a gente discute direito ambiental, direito penal, sobretudo, se afirma que o nosso problema não é a legislação, porque essa nós temos em profusão, é a implementação dessa legislação. Quando a gente discute direitos homoafetivos, a doutora Berenice levantou a questão, temos um vácuo nessa história. Sim, é verdade. O grande avanço veio do Poder Judiciário, não há dúvida, foi o julgamento da ADIM, proposta pela Procuradoria-Geral da República, em que se reconheceu que a união homoafetiva tem os mesmos efeitos jurídicos da união heteroafetiva e, portanto, constitui entidade familiar para todos os efeitos jurídicos. Há uma dificuldade de deliberação no Congresso Nacional a respeito desse tema, isso parece absolutamente inequívoco, né? E isso se dá, a meu ver, por alguns problemas de representatividade, né? Acredito, pela minha percepção, não conheço pesquisas empíricas nesse sentido, mas que já houve uma evolução muito séria da sociedade brasileira no que tange ao preconceito em relação a homossexuais. Não que eles não sejam mais objeto de estigma social, ainda são. Os episódios de homofobia, infelizmente, são aí relatados pelos jornais. Mas me parece que a sociedade evoluiu bastante nesse particular. Eu sou professor de uma universidade pública, vejo que o tratamento dado a jovens homossexuais é absolutamente diferente da minha época como estudante, o que, né, faz pouco mais de 10 anos que eu saí da universidade. Então, acho que a sociedade evoluiu. Não sei se o Congresso Nacional evoluiu tanto como a sociedade. Eu sei, não evoluiu. Qual seria a razão principal? A doutora Raquel abordou a questão do Estado laico. As questões religiosas, elas ainda determinam o tratamento dessa questão? Eu acho que o legislador se esconde, né, atrás dessa argumentação de ordem religiosa, vem com todo esse discurso, quando no fundo eles têm medo de não serem reeleitos, medo de serem rotulados de homossexuais. Eu acho assim, é uma postura completamente homofóbica e que acaba invocando princípios religiosos, sabe, para se manter naquelas posições de se arvorar do direito de discriminar, que no fundo é o que esse legislador faz em um segmento que vem crescendo no nosso Congresso Nacional, não se sabe nem muito como são organizados, estruturados, enfim, tem direito, mas este segmento é o mais difícil de vencer. Daí a ideia da iniciativa popular, porque é um projeto de lei que não pode ser arquivado. Aí depois do sucesso do Ficha Limpa, nossa, foi a ideia que se teve, depois não diz assim, não, mas a sociedade não está preparada. Não, a sociedade está. Colocasse muito bem, né? Diz assim, as coisas de fato vêm mudando. Mas nós precisamos ter a legislação, principalmente dos aspectos penais. Então, a homofobia que existe, que é crime, melhorou. Mas no Brasil ainda se mata um homossexual por dia, normalmente assim, crimes hediondos, sem que se tenha uma lei que criminalize. Então, o judiciário avança em concessão de direitos, porque aonde não tem lei, o juiz tem que decidir. Então, a falta de lei não impede que se conceda direitos. Agora, a falta de uma lei penal não permite que se puna alguém por homofobia. Doutora Raquel, os argumentos conservadores, né, mais colocados com relação à implementação de direitos homoafetivos são que esse tipo de implementação ele é contra a família, que é contra a reprodução da sociedade, enfim, que fere mandamentos religiosos de diversas religiões. Como é que se enfrenta essa questão? Eu acho que houve uma evolução do conceito de família, né? Tanto que hoje o direito de família é tratado pelo direito das famílias, né? Hoje a família não é mais aquele tripé de casamento, sexo, reprodução, né? Você não precisa mais do sexo para reproduzir, por exemplo. Existe a fertilização in vitro, né? Você não precisa nem mesmo do casamento para poder ter o ato sexual, né? Existem as uniões estáveis, onde você dispensa a necessidade do casamento. Então, a família evolui.
E desde que a mulher deixou de ser economicamente dependente do homem, em meados do século XX, a família ela não mais se ficou presa à questão econômica, política e religiosa. Passou a ser ligada pelo afeto. E o afeto liga inúmeros tipos de família, como é a família entre os irmãos, família constituída por avós e netos, e também a família homoafetiva. E é engraçado, há pouco tempo eu li uma matéria no jornal que dizia assim que a união homossexual ela vai salvar o casamento. Porque hoje em dia a maioria das pessoas não querem mais se casar, o número de divórcios é muito grande, então essa história de que vai acabar com o casamento, isso aí é um argumento sem peso, sem lógica, sem fundamento, que não pode ser utilizado Aliás, de nós maneira vamos entrar para o alguma. intervalo agora, só para registrar, né, as estatísticas oficiais dão conta que o número de casamentos no Brasil está aumentando. Mas Direito e Debate volta num instante, não saia daí que o programa está muito bacana.